Nosso irmão agora há pouco estava dizendo, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu sei que Deus está aqui e que Ele está se movendo sobre nós nessa noite de uma forma como ainda não tinha acontecido nessa última semana. Tem alguma coisa sobre nós aqui e agora que eu reconheço como sendo de Deus. Não sei definir, mas reconheço como sendo de Deus. Que bom que está fazendo bagunça, eu amo bagunça. Gosto de fazer bagunça, eu gosto de tirar as coisas da ordem. Gosto muito disso. Tudo que nós conhecemos hoje foi uma bagunça um dia. Era um caos. E Deus colocou tudo em ordem. Então eu gosto às vezes de ver bagunça, porque eu sei que depois vai ficar tudo em ordem. Quando as irmãs vão cuidar das suas casas, a primeira coisa que elas fazem é bagunçar tudo. Não é? Põem as poltronas de perna para cima, removem os forros das coxas, os lençóis, as fronhas dos travesseiros, fica tudo feio. Aí no final do dia, quando você chega, está aquele perfume gostoso na casa, tudo organizadinho, você não acha um dedo de coelho em lugar nenhum. Que maravilha! Mas quem estava lá de manhã, quando as coisas começaram, pensou, mas que desordem, que bagunça, meu Deus, não dou conta de ficar aqui não. O caos é criativo, está dizendo aqui o nosso pai. O caos é criativo. É verdade, eu acho que também o caos libera o poder criativo, né, pastor? Então, guardadas as devidas proporções, essa bagunça aqui é boa. Mas não ficou bom não, eu quero um teclado alto para eu tocar em pé. Eu sou exigente, viu, Lucas? Eu sou exigente, então, eu sou exigente para bagunçar. Mas eu queria tocar de pé, se pode tocar também. Enquanto eles estão preparando o teclado, para que você não fique distraído, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Deixa aberto aí em Neemias. Nós tínhamos o propósito hoje de encerrar essa conferência. Mas aí a gente estava ali orando, e aí no período da oração foi que o Rogério falou que amanhã nós vamos encerrar a conferência. Aí eu estava aqui começando a dizer isso a você, ele reafirmou de novo, isso é hoje não, é amanhã. Mas no meu coração estava isso, né, que nós encerraríamos a conferência hoje. Então isso é sinal que amanhã Deus vai trazer algo novo de novo. Amém. Né? Isso é muito bom. Mas está no meu coração compartilhar com você hoje um dos temas que estava definido para nós trabalharmos. E nós vamos começar aqui no texto de Neemias. Eu de fato não tenho ideia do que vai acontecer aqui. Não sei nem se eu vou pregar, mas acho que sim, eu creio que eu vou. Eu creio que vou. Neemias capítulo 2. Você, com toda segurança, conhece o contexto do livro de Neemias. Você sabe com toda certeza quem foi Neemias. A história que se desenrola aqui nesse livro é com certeza conhecida sua. E eu quero apenas tomar partes desse livro para nós pensarmos um pouquinho e compartilharmos um pouco daquilo que eu creio Deus tem para compartilhar e para falar conosco agora à noite. O livro de Neemias, ele trata da vida de um homem que era um copeiro, um garçom, mas um garçom com uma função diferenciada. Além de servir o rei, ele tinha a função de provar as coisas que o rei ia beber. Porque assim, se alguém tentasse envenenar o rei, ele morreria primeiro. E o rei ficaria livre, né, de morrer. Essa função de copeiro também é a função do diácono. Quantos diáconos estão aqui?
Tão poucos hoje, né? Quantos estiveram aqui na terça-feira? Ah, é por isso. Ok, tá. Eu me esqueço, né? É que a congregação ela tem essa rotatividade mesmo, né? Às vezes num dia tem mais pessoas, no outro dia menos pessoas. Então, essa era uma função, isso é diaconia, isso que o Neemias fazia ali, também é diaconia. E ele estava ali servindo o rei. Mas houve uma ocasião, quando a serviço do rei, ele se apresentou com o coração triste. Tal era o relacionamento entre o rei e Neemias, que o rei percebeu: Neemias, o que está acontecendo? O que houve? Por que você está assim triste? Isso é tristeza do seu coração, não é coisa qualquer. Eu imagino que o Neemias fez uma daquelas orações flechas, né? Aquelas que a gente fala assim: meu Deus, é agora, minha chance é agora, me dá as palavras. Quantos já oraram assim? Quantos já viveram uma situação assim, de ter que fazer aquela oração rápida, né? Por não ter as palavras para dizer, não teve tempo para pensar o que dizer. Então, Senhor, põe a sabedoria em mim agora, em nome de Jesus, eu preciso falar o que é certo, né? Assim foi essa oração do Neemias. Eu imagino, a Bíblia não diz nem que ele orou, eu imagino isso. Então ele compartilhou com o rei da situação de Jerusalém, a cidade dos seus pais que estava destruída. E ele, por conta disso, estava triste, né? E o rei então falou: o que você quer agora? O que você quer me pedir? Eu imagino que esse tenha sido um tempo interessante. Cada dia inventa uma coisa nova para mim aqui. Mas glória a Deus, eu estou aberto a receber de Deus. E olha como é que amplificou minha voz, esse negócio. Vou ter que falar baixo. Eu já falo baixo. Tá bom, irmãos? Tá alto? Tá bom? Se eu falar mais alto que isso, todo mundo vai tolerar? Vou baixar um pouquinho. Então, o Neemias esteve conversando com o rei, falando da necessidade que ele tinha. Vamos esperar o bom trabalhar, né? Não posso deixar fazer pela metade, porque... Excelente, obrigado, Ziel. Foi uma bênção. Liberou minhas mãos, agora eu tenho que saber o que fazer com elas. Teclado. Então, Neemias pediu cartas ao rei sobre as necessidades que ele tinha, dos materiais que ele tinha, porque ele precisava voltar a Jerusalém agora e reconstruir aquela cidade. Quando nós orávamos agora há pouco pela conferência, um pouco antes de começarmos essa reunião aqui, o Senhor começou a trazer para o nosso espírito qual era o propósito dele nesses dias. Eu estava prestando atenção assim, aquilo que era a palavra de Deus para nós naquele momento ali de intercessão. Estava prestando atenção no que Deus estava querendo nos comunicar. Nada do que Deus faz é sem propósito. Deus sempre tem um bom propósito para todas as coisas que Ele faz. E eu pude entender que Deus está preparando esta congregação para se reunir a outras congregações e dessa forma promover algo grandioso nessa nação que nós não temos ideia da dimensão disto que Deus está formando nos céus nesse momento. O Senhor deixou claro que um caminho está sendo aberto no meio de uma neblina. Os céus deste lugar estão sendo mudados. A palavra do Senhor é a ferramenta que Deus está usando para abrir essa neblina. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo descreve a palavra de Deus como sendo a espada do Espírito.
Foi exatamente isso que o Senhor mostrou. A arma que Ele está mostrando, que está sendo usada agora para rasgar os céus e abrir esse caminho, é a palavra do Senhor. E isso vem reforçar aquilo que temos conversado aqui durante todos esses dias, a respeito da necessidade de mantermos constantemente o estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Eu achei muito tremendo o que Deus está fazendo, e eu acho muito gostoso porque Deus só nos dá o dia de hoje. Ele só diz hoje o que vamos fazer hoje. Amanhã é dele. Então hoje o Senhor falou isso. O caminho está sendo aberto pela sua palavra e os céus estão mudando sobre nós. Amém. É possível que nos últimos tempos você vinha enfrentando um combate, um confronto espiritual grande para obter respostas das suas orações. É possível que em alguns momentos você tinha a impressão de estar orando debaixo de céus de bronze, debaixo de uma laje de concreto muito pesada. É possível que nos últimos tempos você tenha orado muitas vezes por um mesmo propósito, mas a resposta não chegava. Mas eu quero dizer a você que os céus estão sendo abertos e as respostas vão começar a chegar. Não é porque eu vim aqui, eu não sou ninguém nesse cenário. Eu sou apenas uma boca que Deus decidiu que deveria ser aberta nesse tempo. Mas quem está falando é Ele. Eu apenas entrego, ou seja, passa por mim, toca em mim e chega até você. Eu não vou perder a consciência disso, porque o Senhor já me advertiu a respeito disso. O Senhor falou: olha, eu vou te levar a muitos lugares. As pessoas, confirmando algo que Deus disse hoje de novo, as pessoas vão dizer assim: mas é isso que vai pregar? A mesma coisa disseram do maná. Então, se você disser é isso que vai pregar, não tem problema. Maná também significa isso. O que é isso? Maná. A palavra para o que é isso é maná. Então, se eu vou ser maná na sua vida, eu tenho que saber que eu vou ser moído em moinhos, pisado em grau, cozido em panelas e vou ser feito de bolo. Só tem uma coisa: o maná era moído, era pisado e era cozido, mas era ungido. E quando se comia tinha sabor como de bolo de mel. Então o Senhor falou que seria dessa forma. As pessoas diriam: mas é isso que vai pregar? É esse aí? E então o Senhor mesmo faria que as pessoas mudassem a sua maneira de pensar e de dizer, a partir do momento que Ele pudesse falar através de mim. Eu espero que esses tenham sido dias em que Ele pôde falar através de mim. Porque se Ele pôde falar, o seu coração foi alcançado. Amém? Amém. E eu creio que o seu coração foi alcançado. Porém, se o seu coração não foi alcançado, a palavra de Deus está liberada. E a palavra de Deus liberada vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Não vai voltar para Ele vazia. Eu tenho convicção disso, porque a própria palavra de Deus nos registra isso. Para que nós saibamos que aquilo que nós publicarmos nos céus, sob a direção de Deus, não vai ficar sem efeito. Então, queridos, essa semana, Deus trabalhou com a congregação e, aliás, com algumas congregações daqui dessa região, porque outros irmãos de outras congregações estiveram conosco.
e também receberam a mesma palavra, se alimentaram do mesmo conteúdo. Eu creio que Deus está preparando um caminho para a sua igreja nesses dias aqui. E há coisas vindo por aí que nós ainda não temos ideia do que será. E eu quero crer que você está sendo transformado em construtor de muros, em, vou usar uma palavra que eu nem sei se existe, escavador de poços. Você está sendo convocado para ser transformado talvez em reparador de brechas, reconstrutor de cidades. Mas mais do que isso, você está sendo chamado para ser alguém que atrai de volta a presença de Deus a um lugar onde ela já esteve. E o conteúdo do texto do livro de Neemias, ele fala exatamente sobre isso, sobre a reconstrução da cidade, sobre a reconstrução dos muros. E no contexto desse livro tem algumas coisas que nós precisamos aprender com Neemias. A primeira coisa que nós vamos aprender com ele é que nós precisamos ter objetivos bem definidos na nossa vida. Esta semana nós falávamos sobre o chamado. E dentro dessa oportunidade de falarmos sobre o chamado, algo que foi deixado para nós pensarmos, algo que ficou para o nosso coração, é que o seu chamado é confirmado quando você é capaz de deixar tudo o que tem em segundo, terceiro, até quarto plano para realizar o seu chamado. É quando você não precisa de outra coisa, senão de uma direção clara de Deus a respeito do que está fazendo. Dinheiro não tem importância, coisas não têm importância, porque o que importa é que você cumpra o seu chamado. Neemias tinha convicção de qual era a função dele naquele tempo. Ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele tinha a oportunidade, estava no lugar certo, lidando com as pessoas certas. Ele tinha os contatos certos. Então, para ele realizar o objetivo dele, ele tinha todos os recursos de que ele tinha necessidade. Algumas vezes, querido, nós não precisamos de dinheiro. Nós precisamos apenas saber o que temos que fazer e onde fazer. Porque Deus faz chegar todos os recursos quando nós vamos fazer a obra dele. Não fosse assim, o pastor Marco não teria saído daqui um ano atrás para ir para um outro lugar, fazer a obra de Deus lá, sem perspectiva nenhuma de nada, a não ser a convicção do chamado. Neemias tinha os contatos, tinha um objetivo claro e tinha determinação. Ele sabia com quem conversar a respeito da sua missão. Ele sabia qual era a sua missão. E ele estava determinado a realizar a sua missão. Toda congregação tem um chamado. Cada congregação tem um chamado individual. Eu não sei qual é o chamado dessa congregação aqui, não faço ideia. Deus sabe. Provavelmente vocês também sabem. E se vocês não estão no foco do chamado de vocês, vocês estão perdendo tempo. E um tempo precioso. Porque quando eu não estou fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça, eu estou abrindo uma brecha, uma lacuna, que precisa ser tapada.
E eu não posso abrir mão, como servo de Deus, como filho de Deus, de fazer aquilo que Ele quer que seja feito por mim. Eu poderia estar no Brasil com a minha esposa e com os meus filhos, ministrando a congregação que eu pastorei. Mas quando o Rogério ligou, ele perguntou: como é que está a sua agenda? Eu perguntei: para quando? E aí ele colocou 9, 10 e 11 de setembro. E explicou com clareza o porquê dessa data. Eu falei: não, essa data não tem nada agendado, a agenda está tranquila. Daria para você ficar um tempo maior? Eu falei: quanto tempo? Ele falou assim: pelo menos uma semana antes ou uma depois. Porque como a gente ainda vai orar e ouvir o que Deus quer fazer durante esse período, eu não sei exatamente quanto tempo. Eu falei: marque a agenda que você precisa. Aí eu já entendi que não era mais eu quem ia cuidar disso. E aí ele falou assim: então nós vamos orar. Ou uma semana antes, ou uma depois. E aí nós começamos a orar. Ele falou: se você receber alguma coisa, me fala. Nós começamos a orar e desde aquele dia, o meu objetivo era estar aqui, cumprindo um propósito de Deus. Algumas coisas aconteceram nessa jornada, então eu defini um tempo. Falei: Senhor, eu preciso estar lá uma semana antes e não uma semana depois. Então prepara, Senhor, o coração do Rogério e fala, testifica isso no coração dele também. E aí comecei a orar, uma semana antes. Senhor, uma semana antes. E o Senhor respondeu, o Rogério ligou, nós conversamos e ficou uma semana antes. Graças a Deus, o Senhor é bom. Eu estou aqui para cumprir um objetivo. Agora, algo que vocês não sabem, que o Rogério não falou, mas eu vou falar. Eu não seria o palestrante dessa conferência no primeiro momento. Eu vinha para desenvolver um tema, que era o tema da diaconia. Mas Deus sabia que eu viria para compartilhar esse tempo com você durante todo o período da conferência. Nem o Rogério sabia, nem eu sabia, nem o pastor Marcos sabia, mas Deus sabia. E o que tem mexido comigo aqui nesses dias é como a graça de Deus está sendo derramada nesse lugar. E eu tenho me visto aqui nesse lugar como Neemias. Porque como Neemias achou graça diante do rei, eu tenho achado graça diante do rei. Assim como Neemias sabia com quem falar e o que falar, eu tenho sabido com quem falar e o que falar. Como Neemias sabia os recursos que ele precisava para o seu trabalho, eu tenho acessado todos os recursos que eu preciso para o trabalho. Mas hoje eu quero convidar você a sair de uma posição, talvez de passividade, talvez uma posição cômoda, talvez a posição de quem está para receber, para uma posição de atividade, de interatividade, para você começar a trabalhar na reconstrução dos muros, para você começar a trabalhar na restauração dessa cidade, para você começar a trabalhar pela restauração dessa nação. E eu quero tomar como tema
nesse tempo aqui com você, exatamente a reconstrução de Jerusalém, porque aqui estão alguns caminhos que nós precisamos aprender. E a primeira coisa é ter um objetivo bem definido. Eu estou trabalhando com você durante uma semana, porque eu acredito que Deus tem um objetivo bem definido para essa congregação. Deus tem um objetivo bem definido para essa semana, para esse tempo aqui. E esse tempo é para despertar os reconstrutores. Esse tempo é para despertar os escavadores de poços. Esse tempo é para despertar o meu e o seu coração, para nós atrairmos outra vez a glória de Deus a esta nação. Esta nação, num espaço muito curto de tempo, alcançou várias outras nações com a pregação do Evangelho. Eu não creio, analisando o cenário profético mundial, que os Estados Unidos vai outra vez lançar missionários a todas as nações. Mas eu creio que os Estados Unidos têm um legado a transferir a outra nação filha. E essa nação é o Brasil. Os pais precisam transferir o legado que receberam aos seus filhos. Precisam transferir a herança aos seus filhos. Os Estados Unidos precisam transferir ao Brasil o legado de missões, o legado de paternidade espiritual. Os Estados Unidos precisam ensinar ao Brasil a exercer uma paternidade espiritual efetiva. Eu estou aqui para que você seja despertado nesses dias a cavar esses poços, porque o que fez essa nação se tornar uma nação missionária foi o fato de o Espírito de Deus incendiá-la. Então nós vamos começar a levantar muros. Amém? Amém. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu entendi essa palavra. Porque os muros do lado de fora estão quebrados. As portas de vocês estão sendo invadidas. Os portões estão sendo abertos por gente estranha, que não da congregação. E o terreno de vocês está sendo invadido por outras pessoas que também não compõem essa congregação. Ou seja, as defesas de vocês estão vazadas. Se vocês fossem um time de futebol, estariam perdendo de 10-0. Ou mais. Pode ver? No primeiro tempo. Não quero agravar tanto, mas eu quero que você compreenda o sinal profético. O muro que está na minha frente aqui agora, nessa posição em que eu estou, está rachado e caindo para dentro do território de vocês, para dentro do terreno. O portão à minha direita e à minha esquerda à frente fica constantemente aberto, dia e noite. Isso fala de duas formas para mim. Primeira forma é que as defesas de vocês estão abertas. Esse é um ponto de vista. A segunda forma é que o acesso à casa de Deus está aberto. Mas, seja como for, nós precisamos trabalhar estes muros. Nós precisamos oferecer segurança para quem entrar nesses muros adentro, portões adentro. Porque conversando essa semana, eu aprendi que aqui nos Estados Unidos acontece uma coisa muito interessante. Existem pessoas que provocam acidentes para que se machuquem no acidente e passem a viver do seguro. Então não seria difícil que alguém provocasse um acidente com uma criança no pátio do prédio da congregação para viver de seguro. Isso é uma possibilidade? Então
essa é uma situação. A outra situação, essa casa precisa ter portas abertas para receber aqueles que virão. Não é e nunca foi o objetivo da Igreja do Senhor ser uma comunidade fechada de poucas pessoas. Nunca foi. O nome dessa congregação tem logo abaixo escrito que ela é uma igreja para todas as nações. Não é assim que está escrito lá fora? Então todas as nações precisam acessar a Low House. Os cambojanos, os asiáticos de uma forma geral, seja de onde for, os próprios americanos, brasileiros que estão aqui, todas as nações precisam ter acesso. Mas eu quero saber se você conhece qual é o seu chamado, qual é o objetivo dessa congregação, qual é o objetivo que Deus tem ao plantar Low House of Prayer aqui nesse lugar. Qual é o objetivo do Senhor? Então hoje eu quero chamar você para meditar um pouco aqui em Neemias. Neemias capítulo 2 fala dessa parte quando Artaxerxes permite que Neemias vá para Jerusalém, designa um tempo para ele resolver seu problema, né? E aí então Neemias vai, dá uma volta na cidade, observa o estado em que a cidade se encontra e depois começa a tomar providências. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Amém? Amém. Quantos aceitam o desafio de trabalhar? Amém. Amém. Quantos aceitam o desafio de trabalhar? Amém. 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 Então no capítulo 4 começa a acontecer algumas coisas interessantes. Capítulo 4 começa uma turma a se indignar com o trabalho de Neemias e da sua equipe. O que Neemias estava fazendo era reedificar os muros. Ele entendeu que essa era uma responsabilidade pessoal. Mas, quando nós trabalhamos dentro da obra do Senhor, nós não podemos ser individualistas. Nós não podemos ser separatistas. Nós não podemos ser egocêntricos, porque a obra é de Deus e não nossa. Ainda que ele tenha um chamado pessoal, específico, ele quer envolver a igreja nesse chamado. Então, Neemias entendeu que o chamado não era apenas pessoal, mas coletivo. E que cada um tinha a sua própria responsabilidade. Se você observar o trabalho dessa equipe, as famílias iam reconstruindo o muro em frente das suas casas. Então cada um ia levantando o muro e restaurando o muro em frente da sua casa. Aí chegava aqui, era divisa, o outro já estava trabalhando para reconstruir o muro ali em frente da casa dele. Andava um pouco mais na próxima divisa, a outra família trabalhando para reconstruir o muro em frente à sua casa. Dessa forma toda a cidade seria reconstruída. Então ele entendeu que aquilo que Deus estava colocando no coração dele para fazer, não era uma missão só dele. E ele compartilhou a missão. E ele envolveu o seu povo. Mas, o fato dele ter conseguido envolver o povo na missão e no chamado, despertou a atenção do inimigo. E aí aparece um sujeito chamado Sambalate, um outro chamado Tobias. E eles começaram a se opor à obra da reconstrução, ciúmes. Porque Jerusalém era a capital do sul. E esse Sambalate estava mancomunado com o governador do norte. Então ele falou, por acaso eles vão conseguir construir num só dia os muros e oferecer sacrifício? Não, para com isso, não vão mesmo. Eu não vou deixar. Então aí no verso 6 do capítulo 4,
Neemias está contando a história da obra. E ele fala: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando nós começamos a trabalhar em algo que nós entendemos que é vontade de Deus, é natural que o nosso coração se incline para fazer aquilo, porque afinal de contas é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele o inclina para onde quer. Então, quando eu começo a fazer algo que é vontade de Deus, o próprio Deus inclina o meu coração na direção que Ele deseja que eu caminhe. E eu vou trabalhar fazendo aquilo que agrada a Deus. Então o coração do povo estava inclinado a fazer o que agrada a Deus. Acontece que esse sujeito, esse Sambalate, e os seus servos iam e vinham. E o propósito era desestimular a congregação, desestimular os trabalhadores, desencorajar aquele trabalho. Então aqui no verso 12 nós vamos ler: sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Apesar de estarem trabalhando na construção civil, ele pediu que as famílias se armassem. A ameaça era para parar o trabalho. Veja que Neemias está determinado: nós vamos reconstruir os muros, nós vamos restaurar a cidade, vamos reconstruir a cidade, e não haverá nada que nos impeça se estivermos firmes no nosso propósito. E a cidade então se armou, e o povo começou a trabalhar na reconstrução do muro, e também tinham armas. No verso 12 e verso 13, aliás, verso 16 até o 18, nós vamos ler: sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então, no princípio, ele só tinha colocado guardas por detrás do muro. E cada família trazia espadas, lanças e arcos. Agora já tinha armadura, já tinha exército, pelotão de exército na retaguarda. O negócio aumentou, ficou mais vultoso. Aumentou a proporção da obra, a proporção da necessidade da obra foi aumentada. Porque os inimigos estavam constantemente trabalhando para desencorajar a obra. Algo que Neemias não perdeu foi a determinação. Ele conhecia o objetivo, recorreu às pessoas certas, tinha os recursos em mãos e estava determinado. Sabe, irmãos, daqui 15 dias vocês não vão se lembrar mais dessa conferência. Daqui 15 dias, talvez vocês não se lembrem nem dos temas que foram abordados aqui. Mas vocês não podem se esquecer, porque isso não se trata apenas da conferência. Isso trata da vida dessa congregação. Vocês não podem se esquecer qual é o chamado dessa congregação. Qual o objetivo que Deus tinha quando plantou essa congregação neste lugar. E para o que Deus está nos chamando agora.
Você pode esquecer muitas coisas, talvez a maioria delas. Mas por favor, lembre-se de que Deus está chamando você para um novo tempo, para uma nova etapa na sua caminhada. Essa caminhada, essa nova etapa, envolve um posicionamento pessoal. Eu, enquanto crente, enquanto servo de Deus, preciso me posicionar como alguém que tem um objetivo, como alguém que está determinado, alguém que sabe o que vai fazer, o que tem que fazer, alguém que sabe quais os recursos precisa e como utilizar esses recursos. Daqui 15 dias você não pode ter esquecido disso. Deus abriu uma porta, uma janela ótima. Nós precisamos passar por essa porta e acessar o lugar que Deus tem para nós daqui à frente. Então, esqueça o que você tiver que esquecer, mas não perca de vista o objetivo de Deus. Neemias não perdeu a determinação de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Tem uma outra coisa que Neemias não perdeu. Capítulo 6, versos de 1 a 4. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Outra coisa que Neemias não perdeu foi o foco. Neemias sabia o que estava fazendo e sabia que o inimigo viria para roubar-lhe o foco, para tirá-lo do propósito, para tirá-lo da missão. Queridos, nós não podemos perder o foco. Se quisermos chegar a um lugar estabelecido previamente, teremos que manter o foco. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nós tínhamos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, deixando para trás o resto. Porque se eu tiro os olhos de Jesus, se eu tiro os olhos do alvo, eu me desvio para a direita ou para a esquerda. Eu tenho que manter os olhos nele. O Senhor está chamando essa congregação para cavar poços que estão entulhados. O Senhor está chamando essa congregação para a reconstrução de muros. O Senhor está chamando essa congregação para reconstruir a cidade. O Senhor está chamando essa congregação para despertar o coração dessa nação. E eu não sei se você sabia, provavelmente sim, mas este lugar onde você mora é onde está o coração dessa nação. Por que você está sendo chamado para levantar muros no coração dessa nação? Porque a Bíblia diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui é um lugar de gerar vida para Deus. Aqui é um lugar de gerar vida para Deus. Por isso nós precisamos guardar esse coração. Por isso nós estamos sendo chamados para cavar poços entulhados. Poços de avivamento que começaram aqui, neste estado. Poços de evangelização. Poços de conhecimento. Poços de sabedoria. Nós estamos sendo chamados para limpar esses poços. Eu não sei se alguns de vocês conheceram o que no Brasil a gente chama de cisterna.
cisterna tinha uma época do ano que precisava dar fundo na cisterna. A cisterna é um poço de água, mas às vezes aquela cisterna fica suja. Às vezes o manancial fica sujo. Às vezes os próprios usuários sujam a cisterna. Algumas vezes eles entulham a cisterna. Mas a cisterna é uma fonte de água pura. O Senhor está nos chamando para limpar a cisterna. Nós temos sido chamados nesses dias então de cisterneiros. Estamos sendo chamados para limpar os poços, tirar os entulhos desses poços, para que possamos beber dessa água pura outra vez. Amém. E eu quero que vocês anotem algo. Aqui mesmo no livro de Neemias, há uma estratégia de Deus. Eu quero que vocês anotem essa estratégia, porque é um tempo determinado. Capítulo 6, verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Vamos dizer juntos? Em 52 dias. Outra vez? Em 52 dias. Vocês têm 52 dias. Ok? Vocês estão entendendo? Eu estou falando profeticamente agora. Vocês têm 52 dias. 52 dias. Quando eu falo dias, não são os dias que nós conhecemos. Ok? Ou seja, vocês têm 52 tempos. 52 etapas. Anotem isso. 52 etapas, 52 tempos, 52 dias. Anotem isso de alguma forma, entendendo. Deus está determinando um tempo para vocês. 52 dias. Restaurem os muros em 52 dias. Depois de 52 dias, vocês vão realizar uma outra coisa. Anotem. Um ano tem 52 semanas. Depois de 52 dias, preste atenção no que vocês vão fazer. Capítulo 9, a partir do primeiro verso. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades dos seus pais. Depois de 52 dias, vocês farão jejum, com pano de saco e cinza, para fazer confissão de pecado dos seus pecados e dos pecados e das iniquidades dos seus pais. Depois de 52 dias, vocês farão um ajuntamento em jejum, pano de saco e cinza, humilhando-se diante de Deus, arrependendo-se pelos seus pecados pessoais e pelos pecados e iniquidades dos seus pais. Quantos entenderam o que eu estou falando? Vai ser um tempo para você
parar em um lugar que vai ser determinado por vocês aqui. A liderança de vocês vai dizer onde. Depois de 52 etapas, 52 dias, vocês vão parar para fazer confissão dos seus pecados pessoais, das suas iniquidades pessoais cometidas. E vão se arrepender pelo pecado dessa nação, dessa cidade e dessa nação. Entenderam melhor agora? Sim ou não? Sim. Amém? Depois de 52 dias, oração, jejum, pano de saco e cinza. Se humilhando, clamando ao Senhor por misericórdia, que Ele perdoe o nosso pecado e o pecado dessa nação, em nome de Jesus. E o Senhor vai abrir os poços. Entenda, querido. O que Deus vai fazer aqui vai refletir no Brasil. Compreenda isso. O que Deus fará aqui vai repercutir na vida espiritual do Brasil. Você certamente tem ouvido falar de um avivamento que está para chegar. As nações estão de olho no Brasil. Muitas delas têm proclamado que o avivamento dos últimos dias virá primeiro sobre o Brasil. Deus tem um avivamento a trazer para o Brasil nesses últimos dias. Mas esse avivamento precisa ser liberado. Ele está retido em algum lugar. Nós precisamos começar a cavar os poços aqui e liberar as águas de Deus sobre o Brasil. Liberar o avivamento sobre o Brasil, a partir dessa nação. Aqui, querido, é um útero espiritual. Aqui é um lugar de gerar coisas para Deus. Aqui é o coração dessa nação. O coração dessa nação está nas mãos do rei. E ele o inclina para onde quer. Esse coração precisa ser guardado. Esse coração precisa ser protegido. Porque o Senhor vai começar a liberar a partir dos Estados Unidos, a partir de Massachusetts, bênçãos para o Brasil. Bênçãos espirituais. Despertamento espiritual. Mudança do código de leis. As pessoas que estão distantes do Brasil há mais tempo e não têm acompanhado notícias pela internet, pela TV, seja como for, não têm ideia do que nós estamos vivendo lá no Brasil por causa das leis que o Brasil tem aprovado. Então comece a orar pelo Brasil. Comece a cavar poços e desentulhar poços nessa nação. Porque eu creio que o Senhor vai liberar, a partir de Massachusetts, a partir dos Estados Unidos, o avivamento para o Brasil. Eu quero estar lá e quero estar aqui. Amém. Quero estar aqui ajudando a cavar os poços. Quero estar lá ajudando a receber. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não perca o foco. Não perca a motivação e nem deixe a sua motivação ser mudada. Você está aqui com um propósito. Trabalhar foi só uma desculpa. Deus tem um propósito para a sua vida nessa nação, nesse tempo. Era você que precisava estar aqui agora. Então, querido, cumpra o propósito de Deus para a sua vida nesta nação. Algumas pessoas saem para uma nação crendo que Deus tem um propósito. E às vezes saem daquela nação antes do tempo.
Deus as fará voltar. Porque se Deus foi quem as enviou ali com um propósito, e aquele propósito não foi cumprido, você vai precisar voltar e cumprir o propósito. Nenhum de vocês toma a decisão de ir embora para o Brasil antes de ter a convicção de ter cumprido o propósito para o qual Deus te trouxe aqui. Nenhum de vocês saia daqui sem essa convicção. Peça ao Senhor para falar com você de forma clara. Senhor, é esse o tempo de ir para o Brasil? Eu sou brasileiro, não vejo possibilidades, alternativas, não vejo nada mais nessa nação para mim. A economia está decadente, as oportunidades diminuíram muito, e eu estou pensando em ir embora. Chegou minha hora, Jesus. Até ele dizer sim, não se mova. Não se mova. A não ser que você sempre foi um desobediente, a não ser que você sempre andou segundo o curso da vida, a não ser que você veio para cá só para se arriscar. Porque também existe essa possibilidade, né? Nós temos tomado uma direção sem consultar a Deus e saímos mundo fora. Vamos ver o que vai dar isso. Se Deus nunca falou nada contigo sobre os Estados Unidos, seja lá no Brasil, ou seja aqui, depois de já ter chegado, essa palavra não se aplica a você. Mas, se o Senhor falou contigo sobre essa nação, e te deu um propósito nessa nação, não se mova do lugar onde você está agora, até ver cumprido o propósito de Deus para a sua vida nessa nação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. Eu não posso mudar o foco em função das circunstâncias. Eu não posso mudar o foco em função dos inimigos que se levantam para me tirar do foco. Eu não posso mudar o foco por causa das dificuldades. Neemias não se importou com as dificuldades. O inimigo estava na porta todos os dias e falou: vamos nos armar. Nós vamos trabalhar mais. O inimigo está dificultando as coisas? Vamos trabalhar mais. Tomem as armas. Junto com as ferramentas de construção, agora cada um tem uma espada na sua cinta. Nosso foco é reconstruir Jerusalém. O custo será as nossas vidas. Ninguém que tenha sido chamado por Deus pode se esquecer que o custo do chamado é a vida. O tempo do chamado é a vida. Então não se esqueça disso, você também. Se Deus chamou você para esse tempo aqui, essa palavra se aplica a você. O custo do chamado é a sua vida. E o tempo do chamado é a sua vida. Não perca o foco, meu irmão. No nome de Jesus, não perca o foco. Deus chama um povo e responsabiliza o indivíduo. Se essa é a nossa hora de cavarmos os poços nessa nação e liberarmos as águas de Deus sobre o Brasil, nós somos as pessoas, porque somos nós que estamos aqui agora. Deus conta comigo e conta com você. Amém? Amém. Eu quero te convidar a orar sobre o que você ouviu.
Esse momento tem sido um momento difícil para muitos brasileiros aqui. Tem sido um momento difícil para muitos brasileiros, muitos conflitos. Alguns talvez estejam na porta de uma decisão. Nossas decisões precisam ser guiadas pelo Espírito de Deus. Nós não podemos tomar decisões baseadas na nossa própria vontade, baseadas nas circunstâncias que estamos atravessando. Nós precisamos ter clareza do que Deus está querendo nos dizer. Precisamos ter clareza a respeito do chamado, a respeito do propósito. Então ore agora. Fale com o Senhor. Pergunte ao Senhor qual é o propósito dele para a sua vida nos Estados Unidos. E o que falta para você cumprir esse propósito. Pergunte a Deus se você já cumpriu. Se você está liberado para retornar ao Brasil ou não. Se esse é o seu tempo aqui, fique aqui. Mas se não é o seu tempo, não fique aqui. Porque esse lugar começa a te expulsar. Não é a nação, é o Senhor se movendo. Compreenda que esse lugar é um útero espiritual. É um lugar de gerar coisas para Deus. Compreenda que aqui é o coração dessa nação. Um coração que precisa ser guardado, precisa ser protegido. E esse é um tempo de levantar muros e de cavar poços. Você está sendo chamado agora para cavar poços e levantar muros.